Então vamos à leitura, porém antes da leitura eu quero explicar um pouquinho do contexto do que houve ali na região onde Paulo e Silas estavam. Eles estavam indo orar até que encontra ali uma mulher que faz adivinhações e os, assim dizer, políticos ali da época, né, os doutores da lei e tudo mais, se aproveitavam do lucro desta mulher ali, né? Então ela comercializava e Paulo passando por ali, ela sabia, reconhecia ele como homem de Deus, porém ele, por sua vez, se indignou com aquela situação, assim, e percebeu que ali havia um espírito imundo, né? Havia um espírito das trevas ali, então ele repreendeu e aquela mulher então passou ao seu convívio natural e não dando mais lucro assim como ela fazia ali em adivinhações, né? E então aí surgiu rumores na cidade por causa da doutrina de Paulo, certamente ele falou de Cristo ali, né? E dos ensinos do Evangelho. Então com esses rumores ali, eles foram presos, né? E diante daquela situação de prisão, de açoites, de vários sofrimentos, assim, tanto Paulo e Silas decidiram orar e louvar o Senhor, mesmo aquela situação. Aí é recorrente ao texto 16, Atos 16, 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Então, aqui diz assim que, através do louvor, da oração e da fé que eles tinham ali em Cristo, né, no poder do Senhor naquele momento, foi onde ocorreu este terremoto que abalou toda a estrutura e, né, aparentemente, assim, um caos, porém, um caos que deu a libertação a eles. O texto prossegue, enfim, mas aqui o que quero estar trazendo para os nossos dias é quais são as prisões, né? O que nos aprisionam, que devemos sermos libertos, né? E de repente, através do clamor e da oração, tudo bem, tem outras coisas também que possamos nos libertar, de repente, atitude de nós mesmos, mas há situações, há circunstâncias que só o mover do Senhor como um milagre ali. Então, eu trago assim para refletirmos um pouco as áreas de nossas vidas que necessitam deste mover do Senhor para abalar nossas estruturas ali momentâneas, que aparentemente pode ser ou não confortável, a maioria das vezes não,
porém, e através do clamor e da oração, isso também causa, aí vamos dizer, um desconforto, né? Que o Senhor que proporciona este terremoto. E assim, então, nos vemos livres, né? E aqui eu trago uma reflexão de um texto também que estava lendo aqui, de um pastor conhecido, Jorge Linhares, e vou recorrer ele aqui para entendermos um pouquinho melhor. Diz assim: desde a antiguidade, alguns fenômenos como vulcões, furacões, terremotos assolam várias partes do mundo. Sabemos que alguns são realmente provocados pela natureza, enquanto outros, como suicídios, divórcios, assassinatos, acidentes, estupros e desavenças, são obras de Satanás. Aqui também me recorreu a um versículo, João 10:10, que diz, né, que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna também nele, né? Assim, aos que creem. E ele prossegue aqui no texto: ele sempre vem com todo furor contra o ser humano, Satanás, desde o jardim do Éden, somente para matar, roubar e destruir. Um terremoto causa muito sofrimento e destruição, como mortes, sofrimentos, perdas materiais e emocionais. A Bíblia registra a ocorrência de muitos terremotos, tanto no Antigo quanto ao Novo Testamento. Nem sempre diante destes fenômenos o homem tem como escapar. No entanto, quando há fidelidade e louvor, o Senhor tem todo o poder para livrar e libertar o homem. E então, aqui ele ressalta, assim, o poder da oração e do louvor, né? E da fidelidade nossa com o Senhor. E ele prossegue também dizendo assim: quando somos fiéis a Deus, Ele mesmo provoca terremotos em nossa vida, para nos livrar das armadilhas dos nossos inimigos, como fez com Paulo e Silas. Eles estavam pregando o Evangelho na Macedônia, quando foram torturados e presos injustamente, mas continuaram orando e louvando a Deus, confiantes que o Senhor os libertaria. E foi por volta da meia-noite, enquanto louvavam, que Deus sacudiu os alicerces da prisão, livrando-os da masmorra. Aquele foi um terremoto de Deus que, por causa do louvor de Paulo e Silas, fez o sobrenatural acontecer. Prosseguindo, assim não importa quem ou o que causou um terremoto devastador na vida de alguém, pois o Senhor é poderoso para transformar em bênção o caos, a injustiça, a destruição e o sofrimento. O terremoto de Deus é sempre uma resposta às orações dos seus filhos, bem como a nossa perseverança e fé. Os abalos sísmicos do Senhor vêm para fazer justiça àqueles que o amam. Então, pode ocorrer que os abalos que o Senhor faz em nossas vidas possa inicialmente causar um desconforto, né? Nos tirar da zona do conforto ali de repente. Então, de repente, estamos numa situação que aparentemente aos nossos olhos é boa, porém
conforme buscamos ao Senhor em louvor, em oração, e de repente Ele muda as circunstâncias ou ocorre algo que arranca aquela situação ou abala aquela estrutura. Porém, esta estrutura, logo após, nos tira daquela condição, assim nos libertando. De repente também pode assim colocar aqui, assim, quer dizer, a minha visão aqui, de repente crença limitante daquilo que nós somos condicionados pela cultura, pelo meio, e que não nos permite a prosseguir, né? Quer dizer, são coisas que devemos romper assim também em nossas vidas. Porém, muitas vezes na força do nosso braço, isso, assim, olhamos e é impossível. E de repente, com louvor e adoração e oração ali ao Senhor, Ele causa este movimento sobrenatural em nossas vidas. E nos tirando daquela situação e de repente nos abençoando em outra situação mais à frente. Enfim, aqui ele até cita mais à frente, sim, que do caos ele transforma em bênção, né? Aquilo que aparentemente ou que é um caos ali no momento, e de repente ali na frente nós nos oportunidade também para nos desenvolvermos, ou também até mesmo ele nos abençoa com algo, colocando em nossas mãos. Também ele diz, né, sobre a sua justiça para aqueles que o amam, né? Então, aqueles que amam a Deus alcançam sim o seu favor, a sua justiça, a sua bondade ali, de repente nos momentos mais cruciais de nossas vidas. Mas Deus só vai sacudir os alicerces das nossas prisões quando louvarmos, mesmo nos momentos mais difíceis. Ainda que dentro de uma masmorra, não basta louvá-lo na hora do sucesso, da alegria, da paz. É preciso reconhecer que mesmo na mais fétida das prisões, ele continua sendo Deus poderoso, capaz de provocar um terremoto libertador. Então, que ele diz que é muito fácil, né? Louvarmos, engrandecermos ao Senhor em tempos bons de nossas vidas, em conquistas, ou em tempos bons de paz, de amor, de alegria. É fácil assim reconhecer e louvar o Senhor nesses momentos. Porém, aqui Paulo, né, acredita assim, nos orienta o inverso, não que não seja bom louvá-lo quando tudo está indo bem, mas que este louvor, essa devoção deve ser também aos momentos não favoráveis de nossas vidas, que assim ele nos tira daquilo que nos prende, se assim for o propósito dele, ou nos abençoa ali, enfim, né? Ele tem seus propósitos ali. Também recorrendo aqui um outro texto que fala sobre Saul e Davi, que me chamou a atenção, que ao ler assim esta passagem recorria ali, porque fala também sobre o louvor e sobre a libertação. Ali no caso de Davi e de Saul, libertação espiritual. No momento em que Saul desobedeceu ao Senhor,
e enfim, ele acabou ficando perturbado em seu estado e até mesmo dito como suas loucuras, momentos de loucuras, e que nada acalmava Saul. Até que, vou estar lendo aqui, mas até que um profeta do Senhor diz, né, que teria que ter harpa, ter música ali para que os demônios de repente saíssem, mas que quem causou, quem permitiu que esses demônios afligissem Saul foi o próprio Deus. Aí fica outra questão aqui sobre os propósitos do Senhor, né? Sobre nossas vidas, a permissão dele em cada situação. Diz assim, 1 Samuel 16:14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé, com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Então aqui também ressalta o poder do louvor em mais diversas situações. Ali, permissão até mesmo do Senhor, acredita assim, para cumprir com um propósito, de repente, para Davi, como ele já teria sido levantado rei, né? Para até mesmo substituir o lugar de Saul, né? Então, Deus talvez permitiu tudo isso para que Davi aprendesse e com Saul, e também sim defendendo ele, mas o poder ali, né, do Senhor através dos louvores. Também há um salmo que diz, né, que o Senhor habita nos louvores. Então é muito poderoso quando assim tocado, entoado com a unção do Senhor em nossas vidas, através da oração, dessa busca, dessa intimidade com Deus que devemos ter. Então, assim como louvor liberta, o clamor, a oração, tanto nos dois pontos, né? Um libertação pessoal e o outro mexendo mesmo nas estruturas ali e nos arrancando da prisão e fazendo até mesmo um terremoto e nos abalando assim, para que depois possa colocar a casa em ordem, vamos assim dizer.
Então, quero deixar assim em reflexão aqui o que tem, qual tem sido a prisão e, e qual é a intervenção do Senhor, assim, né? Ou qual intervenção que já teve de repente nessa libertação que seria como esse terremoto. E se puderem, assim, eu abro espaço aqui nos comentários para que possamos compartilhar dessas experiências com o Senhor e, e edificando a vida uns dos outros aqui no canal, tanto da história de Davi como de Silas e de Paulo ali na prisão. Então, que possamos refletir nesta palavra e pensar, sim, o que o Senhor já fez por nós através desses dois fatos, ou o processo, o tempo que estamos com o Senhor, assim, no nosso momento também. Enfim, deixo essa reflexão e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um através dessa palavra. E também vou me despedindo por aqui e fazendo assim uma oração para que o Senhor possa selar esta palavra aos nossos corações. Então, vamos lá? Deus, obrigada, Senhor Jesus, por tua presença, por conduzir, Senhor, esta palavra aos nossos corações. Pai, mostra, Senhor Jesus, a cada um se há alguma área que se encontra em prisão, tanto emocional, físico, ou na mente, ou que seja, Senhor, que o Senhor Jesus possa sondar e possa haver, Senhor, libertação nesta hora, através da tua palavra, Pai. E que possamos, Pai, também louvar e entoar o teu nome a cada vez mais, Senhor, porque o Senhor até aqui tem sido bom, tem sido misericordioso, tem cuidado, Senhor, de cada vida, de cada família aqui representada, Pai. E aqueles que necessitam, Senhor, de uma provisão, de uma intervenção sua, que o Senhor possa adentrar neste mover sobrenatural, Senhor, assim como foi com Silas e Paulo, assim como foi na vida de Saul através de Davi. No mesmo, Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti. E atende, Pai, cada necessidade de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E por me despedindo e até a próxima. Tchau.